Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Terapia. Todos os dias trazendo conteúdos incríveis para cuidar da sua saúde mental. Deixe seu like e se inscreve no canal. Vou falar sobre as armadilhas que a doença da adicção constrói. Eu sou vítima desta doença. Eu hospedo esta doença. E esse hospedeiro, ele traz consigo inúmeras condições de causar armadilhas que na trajetória eu vou cair nelas. Porque às vezes não nos atentamos às armadilhas da doença. Nos atentamos a muitas outras coisas dentro do que o programa oferece, mas não nos atentamos às armadilhas. E eu acho que é importante entender, né? Estar a negar que se tem o problema, como fala na nossa literatura, no Guia para Trabalhar o Espaço, que é somente uma parte da doença, e por vezes não nos damos a devida atenção a entender que a negação é uma armadilha. Eu não acredito que estou negando, mas já caí na armadilha, já estou aprisionado. Né? Da mesma forma que, por vezes, eu posso ter caído também na armadilha da doença, quando eu fico a acreditar que o meu problema é só o uso de álcool e de drogas, e que se retirar o uso de álcool e de drogas, eu estou imune a qualquer outra situação pior. Outra armadilha. E mais outras inúmeras armadilhas que existem, do tipo: paro de usar o álcool e a droga, arrumo um emprego e acho que com isso eu já estou em plenitude. Outra armadilha, porque o parar de usar droga não define que eu vou ser uma pessoa bem-sucedida. E essas armadilhas e muitas outras que se apresentam na condição de portador desta enfermidade que assim eu sou, por vezes, eu não percebendo isso, eu sou vítima. E, na verdade, não é um quadro de vitimização. É o algoz vítima dele mesmo. E quando eu me atento a isso, eu começo a me atentar que algumas literaturas do programa que retratam falas extremamente simples, mas muito profundas, quando lembradas por outros companheiros nas reuniões, ou lembrada até mesmo pela minha própria pessoa quando estou fazendo uma leitura, me ajuda muito a entender que eu tenho que desarmar as bombas, que eu mesmo armo elas e acabo caindo na armadilha da bomba que eu armei. A hora que eu vejo já explodiu, e a hora que eu me atento, estou eu dentro do grupo a reclamar, a trazer uma fala de lamentação e não uma fala de tratamento, onde eu deveria estar por usar os passos do programa, mas estou a lamentar. Estou a me queixar, estou a resmungar. E, na verdade, eu caí foi numa armadilha da doença que não me deixou pensar com clareza, não me deixou entender que eu tinha perdido o limite este imposto pelo programa, pela literatura, pelo apadrinhamento, pela compreensão dos passos. Então, existe uma série de recursos para com que eu não caia nas armadilhas da doença, né? Eu hospedo esse hospedeiro e caio na armadilha desse hospedeiro aí e me torno meu próprio algoz, uma pessoa que vai acabar comigo mesmo sem perceber, porque o meu foco, a minha direção estava muito voltada para a questão do uso de álcool e de droga, e agora que eu não estou mais usando álcool e drogas, eu até acredito que está tudo certo, mas não me atento que nas literaturas falam sobre uma coisa que nos torna incapazes de controlar a nossa própria vida. Isto é a doença. Essa coisa, ela me torna propenso a duas vertentes, obsessão e compulsão. E a minha vida, ela é muito pautada dentro de obsessão e compulsão, né? As rotinas do meu cotidiano me fazem ficar obsessivo e compulsivo por situações no meu trabalho, em alguma leitura que eu estou a fazer, em algo que eu estou envolvido, né? E eu acho bacana as falas que tem na literatura do Guia para Trabalhar os Passos, porque é dentro dessa literatura que eu consigo me atentar ao que é o programa, né?
Eu consigo entender quando na literatura fala que eu dou desculpas plausíveis, mas inverídicas, é por parte de ter caído na armadilha da doença, não ter percebido que foi uma armadilha que eu mesmo construí através de um pensamento que eu não tinha dado a devida atenção, que a doença trabalha na minha forma de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. Ela trabalha nesse tríade, né? E eu, por vezes, passei batido por perguntas que tem dentro da literatura, onde uma delas me atenta muito à ideia das armadilhas que esta doença cria para minha pessoa, quando está escrito sobre o tipo de crise que me trouxe para a recuperação, né? O que é que me conduz a chegar ao programa de 12 passos, né? Por vezes, eu, acreditando que tinha sido meu uso, né, de substância alteradora de humor, não dei a devida atenção aos fatos. O que me conduz a chegar ao programa são os fatos, porque contra fato não há argumento. E quando eu estou ficar a argumentar algo, eu não quero assumir que caí na armadilha que eu mesmo construí, armadilha essa que mexeu na minha maneira de pensar, me fez agir de uma forma nociva contra a minha própria pessoa, e aí eu entendo o ser que eu sou, um ser doente, um ser que tem necessidades básicas, um ser que precisa do outro para conseguir até atravessar a rua. Essa dificuldade de interpretar todo esse processo, se eu não me atento, eu não consigo dar valor à literatura, não consigo dar entendimento às falas do programa, né? É interessante que quando eu tenho que admitir a minha total fraqueza, a inabilidade para lidar com a vida e com as circunstâncias, eu tenho que entender dois fatos: que eu sou totalmente fraco e impotente, débil perante a minha adicção, e de que, por ser assim, ter este entendimento, a minha perda de limite em relação a não ter este entendimento, não me deixou entender o estado de vida incontrolável que eu sempre levei. E é interessante porque a literatura fala de perdas de controle interna e externas, e eu falo de uma vida incontrolável num todo. A minha edificação num todo mostra um estado de descontrole emocional, que não é de agora, é de muito jovem. E que na trajetória, quando eu tomei contato pela primeira vez com o uso da substância psicoativa, eu meio que alinhei, né? Eu meio que fiquei, de certa forma, compensado, né? E hoje eu consigo entender que eu vivi por tanto tempo descompensado, faltando algo, sofrendo dentro de uma perda de quem eu sou, na verdade, da onde eu tinha vindo, né, até onde eu tinha chego, com as ações que eu tinha, a maneira como eu lidava, né, que eu não conseguia sacar que eu neguei por muito tempo ter a doença. Eu justificava, racionalizava todos os sintomas que falam na literatura que antecedem ao uso, eu sempre trouxe muito eles à tona, né? E nunca tinha me dado a devida atenção de vir a perceber que eu não deveria ficar a esconder a minha adicção, né? Que eu deveria trazer aquilo que eu estou entendendo que eu sou portador para a luz, como fala também na literatura, para que viesse a morrer na luz da exposição e não crescer, né, na luz da escuridão, numa gaveta, trancado, guardado ali, como se ali tivesse seguro. E quem tem a doença da adicção, pessoas portadoras de adicções, elas mostram-se com tamanhas reservas que as acaba por tolir do que o programa oferece, né? Que é a libertação. Mas não é a libertação da substância, ou a libertação da obesidade, ou a libertação de uma questão de ter se tornado um comprador compulsivo, um devedor anônimo. Não.
é a libertação da doença, de se entender que se tem a doença e o que é a doença e o que ela representa para si. Então, eu acho super válido entender que eu não posso, como fala na literatura, né, ficar a me ver como um monstro, um algo terrível, porque a tendência desta doença, dentro das armadilhas que ela cria, é me colocar numa condição de culpa, me fazer viver dentro de sintomas de culpabilidade, vitimismo, e não tem isso, né? Tem um cara que precisa fazer realmente as pazes com a ideia de ter a doença da adicção, né, cara? Aprender a pedir ajuda para que eu consiga seguir em frente em relação ao que é ter detido esta doença, para não cair na armadilha que eu vejo que algumas pessoas acabam caindo no sentido de acreditarem que porque não estão mais usando, elas estão imunizadas e podem conviver com pessoas e frequentarem lugares, fazerem determinadas coisas que elas não vão ter problema. E para mim é muito claro que o problema está instalado. O problema existe. Chama-se a doença da adicção. Não tem nada a ver com o uso da substância. Ou então com um comportamento abusivo no sexo, no jogo, em compras e outros tipos de adicções. Tem a ver com a doença. E se eu não buscar entender que doença é essa, como que ela trabalha, de que maneira que ela funciona, obviamente eu vou cair em algum tipo de armadilha construída pela doença, através da minha maneira de pensar, através da forma como eu ajo, neste ser que aqui se encontra no todo, né? Não é uma coisa específica que retrata-se dentro de um parâmetro, um paradigma, não. É algo no todo. Por isso que as armadilhas construídas pela doença, por vezes eu não consigo vê-las. E quem acaba tendo contato que eu estou em rota de colisão dentro de alguma situação que eu não estou a perceber é o outro. E isso quando eu me dou o dever, o direito, a condição de dividir com o outro quem eu sou. Porque quando eu fico dentro da condição do autoapadrinhamento, acreditando que com o meu tempo limpo eu não tenho necessidade de pedir ajuda ao outro, aí realmente eu estou pego na armadilha e não tenho como mais escapar. Vou ter problemas maiores, que não se refere ao uso do químico, ou do álcool, ou de qualquer substância alteradora de humor. Se refere a sintomas da doença que vão me trazer um engodo, uma condição de abuso, e no final de tudo isso, eu sou um apto candidato a poder voltar ao uso, sim, independente do tempo limpo que eu tenho, porque eu estou aprisionado numa armadilha, eu estou pego nesta armadilha, que por vezes essa armadilha, ela é a ideia de ter múltiplos anos e estar seguro. Isso é a armadilha. Estou pisando nela, estou aprisionado já nela e não sei que caí na própria armadilha do tempo limpo, construído pela doença, óbvio. Então, queria agradecer ao grupo, agradecer aí a oportunidade de falar um pouquinho disso, porque eu vejo que eu só começo a me atentar que com quanto mais tempo limpo eu fico, mais perto do químico eu estou, quando eu vou falando ao outro como que eu estou lidando dentro do tempo todo limpo que eu tenho. E aí o outro vai olhando através da retina dele, vai podendo me pontuar e me mostrar que eu estou preso dentro de sintomas da doença que não tem a ver com o químico, mas tem a ver com as armadilhas da adicção. Obrigado a todos, bons momentos, vamos dando continuidade.